Vamos passar agora, então, para o segundo dos pressupostos, dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, que é o preparo. Lembrando que pressuposto extrínseco de admissibilidade é aquele relacionado à forma, ao modo de exercício do direito de recorrer. Tem que respeitar o prazo, como nós vimos, tempestividade, e tem que observar a exigência de preparo, previsto no artigo 1007 do CPC. No que consiste a exigência de preparo? O que se chama de preparo, o recurso preparado, o preparo, meus amigos, é o dever de recolhimento das custas necessárias para o processamento e julgamento do recurso. Isso se dá porque o serviço público de prestar justiça é um serviço público remunerado por taxa. É um serviço público uti singuli, perfeitamente identificável, e aí a forma de exação é a taxa. Custa judicial, taxa judiciária, remunerada, portanto. Dessa forma, o recorrente, a parte interessada, deve recolher preparo. A lei, em diversas oportunidades, fala preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Vamos de uma vez por todas explicar o que é esse porte de remessa e retorno, para que nós não fiquemos aqui o tempo todo repetindo isso, porque fica até amassante. Porte de remessa e retorno significa uma modalidade específica de despesa processual. Porte de remessa e retorno significa despesa de deslocamento dos autos processuais. Quando os autos saem daqui, vai para Brasília, por exemplo. E aí, claro, em se tratando de processo eletrônico, não se aplica o porte de remessa e retorno. Você não tem que se cogitar em um malote. Não sai daqui numa Kombi e vai para outro tribunal. Não entra no avião e vai. Não tem esse tipo de custo operacional. Vai num sistema. Então não se cobra porte de remessa e retorno nos autos, nos processos eletrônicos. Vamos logo à primeira previsão normativa. É isso que se encontra previsto no artigo 1003, parágrafo... 1007, parágrafo 3º. 1007, parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Não poderia deixar de ser, é uma questão até bastante intuitiva. Ok? O 1007 caput vai prever o seguinte, já tendo explicado isso. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. E aí vimos o que é o preparo. Inclusive porte de remessa e retorno. Vimos o que é o porte de remessa e retorno. Sob pena de deserção. O que é a deserção? A deserção é a penalidade de inadmissão do recurso pela ausência de preparo. Então, a forma como se chama a inadmissibilidade, deixar de admitir o recurso porque não recolheu o valor correto, é a deserção. Recurso deserto, deserção do recurso, significa inadmissão do recurso por falta do preparo correto, incorreção no recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, preparo a respeito, preparo, o recolhimento das custas a respeito do processamento e julgamento em grau de recurso. Nós veremos que o Código se preocupou bastante numa solução para equívocos quanto ao recolhimento. Mas antes disso, deixa eu tratar com os senhores a respeito de isenções, porque o caput prevê assim, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará quando exigido pela legislação. Nós vimos que tem que recolher, mas nem sempre, porque nós temos hipóteses, portanto, de isenções. Nós temos isenções, em primeiro lugar, de natureza subjetivas. Então, isenções subjetivas. E nós já podemos tirar a previsão de isenções subjetivas no parágrafo 1º do artigo 1007. São dispensados do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, olha como é que a gente está, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, Estados e Municípios, suas respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal.
Isenção legal, podemos incluir aqui o beneficiário da assistência judicial integral e gratuita, né, a JG, né, artigo 98, parágrafo 1º. Então, esses sujeitos, eles não recolhem preparo, uma isenção, portanto, de natureza objetiva. Uma exceção que nós podemos fazer aqui, uma exceção também prevista em lei, uma previsão da Lei 9289 de 96, uma previsão na Lei 9289 de 96, artigo 4º da Lei 9289 de 96, no sentido de que os conselhos de organização profissional, como o CAD não, como o CREA, CRM, a OAB é um mundo à parte nesse contexto, né? Tem várias exceções, mas os conselhos de organização profissional, em que pese serem autarquias federais, eles têm o dever de recolher preparo. Tem uma previsão expressa em lei nesse sentido. Então é uma lei que acaba excepcionando outra e prevalece o critério da especialidade, né? A Lei 9289 é uma lei especial em relação ao CPC, tá? Mas tirando esse caso específico, esses sujeitos gozam, portanto, de isenção de natureza subjetiva, quanto à qualidade do sujeito. Temos uma outra natureza de isenção, que são as isenções subjetivas. E aí, a isenção subjetiva não tem nada a ver com o sujeito, mas sim quanto ao objeto. Isenção objetiva são os recursos que dispensam o recolhimento de custas. E aí podemos citar como exemplo os embargos de declaração, que tem a previsão no artigo 1023. O 1023, eu já mencionei ele aqui hoje, ele trata do prazo de 5 dias. Ele vai prever ação cabíveis, embargo de declaração no prazo de 5 dias, independentemente de custas. Então ele fala do prazo e também prevê que não é necessário recolher custas, não são cobradas custas nos embargos de declaração. E também não são cobradas custas nesse recurso aqui, ó, ARE e ARESP. Artigo 1042, parágrafo 2º do CPC. ARE, meus amigos, é agravo em recurso extraordinário. ARE é agravo, é sigla, né? Agravo em recurso extraordinário. E a RESP é agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial. O 1042, parágrafo 2º, prevê expressamente a isenção objetiva nessas hipóteses. Ok? Então veja, tirando essas hipóteses de isenção, o cara tem que recolher custas. E aí recolheu as custas, tem que recolher o preparo. As custas em grau de recurso é preparo. Recolheu o preparo satisfatoriamente, preencheu o requisito de admissibilidade, o recurso prossegue. Recolheu o preparo, cometeu algum vício quanto ao preparo, tem um vício processual, um equívoco. E aí qual é a solução natural de se esperar? 932, parágrafo único, já mencionamos aqui diversas vezes. Princípio da primazia da resolução do mérito, sanabilidade dos vícios processuais. Essa é uma nova ordem de ideia que inspira o processo civil da efetividade, o processo civil contemporâneo. Então, antes de declarar a deserção, como nós vimos, a deserção é uma inadmissão do recurso por falha no preparo. Deserção é a pena de inadmissão, a inadmissibilidade do recurso por falha associada ao recolhimento do preparo. Antes de declarar, portanto, inadmitido o recurso, o relator vai conceder o prazo para que se corrija o vício. Agora, a depender do tipo de vício quanto ao recolhimento, quais são os tipos de vício, portanto? Nós podemos ter, em primeiro lugar, insuficiência, ou podemos ter a não comprovação. Porque a lei diz que o recorrente, no ato da interposição, comprovará. Então, nós podemos ter a insuficiência ou a não comprovação.
comprovação. Esses são os dois vícios quanto ao dever de recolher. O que é insuficiência? O valor correto de recolhimento do preparo é R$900. O cara recolheu 850. Tá certo? Não, tá errado. O que se fazer? Diz a lei. Vai dar 5 dias para o cara complementar. Então, na insuficiência, é disponibilizado 5 dias ao recorrente para complementação. Complementação das custas. Simples assim. Os senhores vão encontrar isso no artigo 1007, parágrafo 2º. Vejam lá. 1007, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo é 900, o cara recolheu 850. Inclusive, por de remessa e retorno, esquece treco, implicará a deserção, não é de plano, vai implicar a deserção se o recorrente, uma vez intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo o quê? Suprir a insuficiência. Não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Dito de uma outra forma, uma vez constatada a insuficiência, o recorrente vai ser intimado e terá o prazo de 5 dias para suprir o vício complementando. É isso. E aí ele complementou, vida que segue. Não complementou, aí é caso de aplicar a pena de deserção. Esse é o primeiro dos vícios, a insuficiência. O segundo vício, como nós vimos ali, é a não comprovação. E aí, se o cara não comprovou, não é que ele comprovou insuficiente, ele não comprovou, é zero. O que fazer na não comprovação? Na não comprovação, a consequência, aí é uma escolha política do legislador, né? Foi o recolhimento em dobro. Então, a mesma coisa. O relator vai determinar a intimação do recorrente para que recolha o valor correspondente ao dobro das custas. E aí o processo seguirá. E os senhores vão encontrar isso no parágrafo 4º do artigo 1007. O parágrafo 3º nós já vimos, é aquele que fala que não cabe por de remessa e retorno nos processos eletrônicos. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive por de remessa e retorno, será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, em primeiro lugar, a deserção não é decretada de plano. A deserção somente vai ser reconhecida se ele, uma vez intimado, não recolher em dobro. Ok? Primeira observação. Segunda observação. Diferente daquilo que consta no parágrafo 2º, sobre a insuficiência, no parágrafo 4º, a lei não fixou prazo. A lei prevê o recorrente que não comprovar o recolhimento, inclusive será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro. Então a lei não fixou prazo. Em tese, compete ao juiz fixar o prazo. E no silêncio da regulamentação, da fixação pelo juiz, seria aquele prazo de 5 dias, supletivo, como está lá no 218. O prazo é fixado pela lei. No silêncio da lei, o prazo é fixado pelo juiz. No silêncio da lei e do juiz, o prazo é supletivo de 5 dias. Tem um entendimento do FPPC, que é aquele fórum que tenta interpretar o CPC, o enunciado de número 97 do FPPC, que vai dizer que nesse caso do parágrafo 4º do 1007, o prazo é sempre de 15 dias. Que não competiria ao juiz fixar prazo nenhum, que por uma questão de harmonia do sistema e tal, o prazo deveria ser de 5 dias. Mas veja, como eu disse, o FPPC ele não tem força normativa, né? Ali a lei, veja, se você olha para o parágrafo 2º, você vê a lei dizendo muito claramente, o juiz vai determinar o prazo de 5 dias. E no parágrafo 4º,
nada fala o legislador, né? Então, se você pegar um juiz que fixa um prazo, sei lá, maior ou menor, aí não tem problema nenhum, ao meu ver. O legislador deixou em aberto. A questão é, então assim, essa é a segunda consideração, a ausência de um prazo previsto em lei. Uma terceira consideração, não é para complementar. Porque vai complementar o quê? Justamente a hipótese é de ausência. Ele não comprovou nada. A questão aqui é de recolhimento em dobro. E aí qual é o drama que nós temos aqui? Perceba que a lei fala em não comprovação. O recorrente que não comprovar. Não é o recorrente que não recolher. Então, em tese, o que nós podemos ter? O cara tem que pagar R$900, né? De custas. O cara pagou. O cara pagou, mas não recolheu. Quer dizer, o cara pagou, mas não comprovou. Não juntou nada. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que recolher em dobro. Como assim recolher em dobro? E aí, como é que se interpreta esse recolher em dobro? Ele vai ter que recolher mais R$1.800, que é o dobro de 900, nesse meu exemplo. Ou ele que já recolheu 900 e não comprovou, vai ter que recolher mais 900, que é o que me parece mais lógico. Vai recolher mais 900 e vai comprovar, ó, tinha recolhido 900 antes, recolhi agora mais 900, cumpriu o prazo em dobro, cumpriu o recolhimento em dobro. Aqui não há uma definição precisa, né? Vamos ter que esperar, naturalmente, uma definição do STJ de como é que vai caminhar a interpretação desse dispositivo. Né? Então ele traz uma solução quanto a sanabilidade de um vício, mas ele acaba que tem uma redação aberta e gera essas indefinições e incongruências. Tá? Então, sobre a questão do preparo é isso. Vamos aproveitar, deixa eu aproveitar e já ver logo de uma vez. O terceiro dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade é a regularidade formal. Regularidade formal dos recursos. Sobre a regularidade formal dos recursos é o seguinte: cada um dos recursos tem, na previsão da própria lei, uma série de requisitos, uma série de exigências formais que se complementam ao que nós estamos vendo aqui em sede da teoria geral dos recursos. Um grande exemplo é o do agravo de instrumento. No agravo de instrumento, é necessária a formação do instrumento, que tem algumas peças obrigatórias, outras peças facultativas. Aí a jurisprudência ainda traz um rol de peças que seriam as peças essenciais. Nós veremos isso no momento próprio. Aí nós não vamos tratar isso, que é uma questão específica do agravo de instrumento, aqui na teoria geral. Então, nesse terceiro item da regularidade formal dos recursos, acaba que só o que se faz aqui é uma menção. Olha, além desses requisitos extrínsecos de admissibilidade, tempestividade e preparo, pode ser ainda que os outros cada um dos recursos tenha uma previsão ainda complementar quanto à exigência formal, aqui e ali. E aí, naturalmente, você tem que observar para que seu recurso seja admitido. Um bom exemplo é o agravo de instrumento. Tem exigências formais quanto à formação do instrumento. Ok? A gente fecha, então, a análise dos requisitos de admissibilidade.